Bom, esse trabalho fala sobre o artigo Gordura Saturada e Saúde, uma reavaliação e uma proposta para recomendações baseadas em alimentos. Declaro não haver conflitos de interesse na minha parte na apresentação desse trabalho. Esse artigo foi realizado por 12 autores de 13 instituições distintas, aqui descritas em ordem alfabética. As evidências discutidas nesse artigo foram apresentadas pelos autores durante um workshop de especialistas sobre gordura saturada e saúde. E os autores atestam que estão em conformidade com os comitês de estudos em humanos e regulamentos de bem-estar animal. Dos 12 autores, 9 apresentaram alguma relação relevante para a divulgação do artigo. O workshop também foi financiado por uma organização educacional não partidária sem fins lucrativos, que também recebeu doações de filantropos. Os autores, contudo, enfatizam que os participantes, que os patrocinadores não tiveram nenhuma função na preparação ou revisão do manuscrito antes da submissão. Aqui estão alguns dos autores que, de alguma forma, receberam financiamento e possam gerar algum tipo de conflito de interesse. É possível visualizar algumas empresas do ramo alimentício, empresas envolvidas no comércio de leite, carne, e também algumas indústrias farmacêuticas e consultoria nutrigenômica. Desde a década de 70, inúmeros estudos foram realizados relacionando o consumo de gordura saturada e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E assim foram desenvolvidas algumas diretrizes para reduzir o consumo de gordura saturada. Na década de 80, a ingestão de ácidos graxos saturados era preconizado para menos de 10% da somatória total para benefícios das doenças cardiovasculares. Contudo, nos últimos anos, algumas entidades dos Estados Unidos vêm reavaliando o consumo de gordura saturada e sua relação com doenças cardiovasculares, a fim de desenvolver novas diretrizes baseadas em estudos atuais. Os autores enfatizam que mais de 400 mil pessoas foram estudadas em diversas revisões sistemáticas, estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados. E as meta-análises mostraram algumas inconsistências, já que alguns estudos demonstram que a diminuição do consumo de gordura saturada não tinha um envolvimento no aumento de doenças cardiovasculares ou mortalidade. E alguns estudos relatavam até benefício do consumo de gordura saturada, embora significativo, mas embora leve, para o benefício de doenças cardiovasculares. Então, com o intuito disso, os autores realizaram essa revisão para determinar alguns pontos que poderiam ajudar ou auxiliar no desenvolvimento de novas diretrizes para controle de doenças cardiovasculares. E, nesse sentido, os autores deixaram bem enfatizado o que seriam os ácidos graxos saturados, um grupo heterogêneo de ácidos graxos que contém apenas ligações simples de carbono e carbono. E o que traz o diferencial no metabolismo e nos seus efeitos seria o comprimento da cadeia de carbono e suas ramificações. Nesse sentido, temos os ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia média, ácidos graxos de cadeia longa e ácidos graxos de cadeia muito longa, embora essa nomenclatura não seja muito usual. Aqui os autores trazem uma tabela que demonstram as diferenças dos ácidos graxos em relação ao comprimento da sua cadeia e alguns alimentos. Então, os ácidos graxos de cadeia curta são mais encontrados em leites e derivados. Já os ácidos graxos de cadeia média são encontrados em leites, derivados e óleos vegetais. E os ácidos graxos de cadeia longa são mais encontrados em carne vermelha, leites derivados e óleos vegetais. E o ácido esteárico, que é um ácido graxo de cadeia longa, seria encontrado no chocolate também. Em relação aos ácidos graxos circulantes, é importante ressaltar que eles sofrem influência tanto endógena como exógena. Então, nesse sentido, também é importante considerar os nutrientes que podem influenciar substancialmente seus efeitos fisiológicos e biológicos. Alguns estudos demonstram
que o excesso de carboidrato e proteína tem um potencial para aumentar os ácidos graxos saturados circulantes, já que agem aumentando a lipogênese e, dessa forma, afetando a homeostase da glicose e insulina, o que pode ocasionar o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes e doenças cardiovasculares. Em relação ao consumo de ácidos graxos saturados dietético, é importante também considerar o comprimento da cadeia de carbono dos alimentos, dos alimentos e suas fontes, as estruturas físicas, químicas e metabólicas, e os efeitos divergentes das diferentes ácidos graxos saturados alimentares no lipídio do sangue. Desde a década de 70, quando começaram os estudos observando as dietas de países distintos, levantou-se a hipótese da dieta cardíaca, já que países europeus e ao redor do Mediterrâneo tinham uma menor ocorrência de doenças cardiovasculares quando comparado com países como Estados Unidos e Norte da Europa e Reino Unido. Nas últimas décadas, as dietas mudaram substancialmente em várias regiões do mundo, considerando esses estudos desde a época da década de 50. Então, os autores levantam a bandeira que as diretrizes desenvolvidas com base em informações de décadas atrás podem não ser mais aplicáveis nos dias de hoje, já que alguns estudos demonstram que a ingestão de gordura saturada não mostrou evidência no aumento de doenças cardiovasculares ou dos ácidos graxos saturados circulantes. E já o consumo de carboidrato em excesso na alimentação teria um potencial maior para o aumento de ácidos graxos saturados circulantes. E quando comparado à restrição dietética de gordura, o equilíbrio alimentar teria trazido mais benefício ao não desenvolvimento de doenças cardiovasculares do que a própria restrição de gordura da alimentação. Aqui, os autores trazem essa figura que demonstra a quantidade de ácidos graxos em relação ao comprimento de cadeia dos 3 alimentos mais consumidos e que seriam mais ricos em gordura saturada: o queijo, o leite e a carne vermelha. É possível ver que na carne vermelha há uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia longa. Já no queijo e no leite há uma distribuição maior entre ácidos graxos de cadeia curta, média e longa. Nesse sentido, os autores enfatizam que a fonte de alimentos de gorduras saturadas contém diferentes porções dos ácidos graxos saturados, tanto de cadeia curta, média e longa. E dessa forma, com diferenças, características físicas e químicas que podem agir de efeito e pode ter efeitos diferentes no lipídio do sangue. Com relação à utilização do LDL para monitorar o risco de doenças cardiovasculares, o efeito do estilo de vida e a intervenção farmacológica, os autores explicam que é um marcador que é utilizado bastante para monitorar, principalmente em relação à restrição dietética de gordura saturada. Contudo, quando ocorre a restrição de gordura saturada, apesar de ter uma diminuição do LDL, ela afeta os níveis de subespécies de partículas grandes de LDL, que apesar de ser rico em colesterol, teria uma menor associação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares do que as subespécies de partículas menores de LDL, que não sofre diminuição ou alteração com dietas restritivas de gordura. E, além disso, também ocorreria uma diminuição do HDL da circulação. Então, dessa forma, a restrição dietética de gordura saturada seria superestimada com relação à utilização do LDL como marcador. E ele enfatiza que deveriam existir, os pesquisadores deveriam desenvolver novas formas de monitorar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E traz, por exemplo, a razão de apoproteína AB e apoproteína A1 para esse sentido, já que a apoproteína B é encontrada em partículas de LDL de baixa intensidade, que são heterogênicas e têm maior relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E a apoproteína A estaria envolvida com o HDL.
Em relação à gordura saturada dietética e os ácidos graxos circulantes, os autores deixam claro que são tipos de ácidos graxos saturados diferentes. O ácido graxo saturado dietético, em alguns estudos, vem demonstrando que não teria uma associação com o aumento dos ácidos graxos saturados circulantes, mesmo com seu consumo 2 ou 3 vezes do valor preconizado. E já o consumo em uma dieta com alto teor de ingestão de carboidrato teria um maior potencial de aumento de ácidos graxos circulantes quando comparado com dietas ricas em gordura, já que no consumo de dietas com alto teor de carboidrato haveria uma menor taxa de oxidação da gordura corporal e uma maior taxa de lipogênese hepática, e dessa forma podendo ocasionar intolerância ao carboidrato, estado de resistência à insulina, o que geraria síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, diabetes e um aumento da mortalidade. Os autores também falam que vários estudos foram realizados, tanto em modelo animal como em seres humanos, para determinar qual seria a melhor dieta ou a dieta ideal para o controle de doenças cardiovasculares. E os resultados mostraram uma grande inconsistência, já que são resultados altamente heterogêneos, que alguns participantes teriam uma reação melhor com dietas específicas do que outras. Então, levanta-se a hipótese que alguns indivíduos têm melhores resultados com dietas específicas e, desta forma, quebra o elo que ligava e relacionava o consumo de ácidos graxos saturados da dieta com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nesse sentido, eles levantam a bandeira que deveriam ser considerados todos os fatores genéticos subjacentes e as diferenças entre os indivíduos em relação às respostas às diferentes gorduras dietéticas. E também deveria ser considerado a alimentação e os nutrientes específicos para cada pessoa ou para cada situação. Também trazem que algumas dietas, por exemplo, com menor teor de carboidrato, maior consumo de fibras e gordura, parece ser ideal para alguns tipos de patologias, como, por exemplo, para a diabetes. Em relação a 3 alimentos que são ricos em gordura e o relato entre eles, começando com o óleo vegetal. Então, há décadas atrás, o consumo de óleo vegetal foi levantado como hipótese favorável para o não desenvolvimento de aterosclerose ou benefício para o não desenvolvimento de doenças cardiovasculares quando comparada com gordura saturada, já que esse alimento teria uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados, seja monoinsaturado ou poliinsaturado. Contudo, os autores enfatizam que é importante considerar todos os efeitos gerais da gordura e dos óleos sobre a saúde, quando esses alimentos têm reações de compostos induzidos pelo processamento, por exemplo, a gordura trans e a hidrogenação, e também dos efeitos de interações de componentes que ocorrem naturalmente quando esses alimentos são expostos ao calor ou à exposição de luz. Então, nesse sentido, é de suma importância considerar toda a matriz alimentar dos alimentos e o que essa matriz alimentar pode ocasionar ou não na saúde. Em relação à gordura do leite, os autores trazem alguns artigos e levantam a bandeira que os achados não promovem uma relação com o desenvolvimento de aterosclerose. E também deixa bem clara a importância desse alimento durante toda a história da humanidade, principalmente na idade reprodutiva. Em relação ao óleo de coco, os autores enfatizam que esse seria o alimento que foi utilizado para consagrar a relação dos ácidos graxos saturados alimentares com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e o aumento dos ácidos graxos saturados na circulação. Já que, na década de 70, alguns estudos foram realizados em ratos que sofreram aterogenicidade com a introdução de gordura de óleo de coco e um aumento dos ácidos graxos saturados na circulação.
Só que os autores enfatizam que esses óleos eram de origem não especificadas, que poderiam sofrer todo esse processo já mencionado de compostos prejudiciais induzidos pelo processamento e os efeitos de interações de componentes que ocorrem naturalmente. E que os produtos atuais, produzidos com toda a tecnologia dos últimos anos, faz um produto, um óleo de coco virgem, que não tem associação com o aumento de LDL. E traz até um estudo que relacionou o consumo de óleo de coco com azeite e óleo e gordura saturada. E mostrou, no caso, manteiga. E mostrou que o óleo de coco teria um benefício parecido com azeite de oliva em relação ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E aí, mais uma vez, enfatizando o contexto dos autores de considerar sempre toda a matriz alimentar no desenvolvimento ou não de doenças cardiovasculares. Aqui, os autores trazem uma imagem que demonstra bem o que eles queriam propagar com o desenvolvimento desse estudo. E apesar de alguns alimentos serem ricos em gordura saturada, quando comparado aos benefícios trazidos pela sua matriz alimentar, teria muito mais vantagem no seu consumo do que a restrição desses alimentos devido à própria quantidade de ácidos graxos saturados dessa alimentação. E, além disso, os estudos recentes demonstram que não teria uma ligação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou algumas doenças como a diabetes. Aqui eu deixo um pouco mais explicado o que os autores quiseram falar sobre esse assunto. Então, principalmente leite e derivados, que seriam as principais formas de ácidos graxos saturados alimentares e que as diretrizes atuais preconizam que seu uso seja na forma desnatada. Contudo, alguns estudos têm mostrado resultados inversamente associados com o desenvolvimento de risco de doenças cardiovasculares, mesmo com o consumo de leite na sua forma integral. Isso pode ter acontecido devido à sua matriz alimentar complexa, já que esses alimentos são fontes de proteína, compostos fosfolipídicos, minerais como cálcio, magnésio e fósforo, vitamina K, ácidos graxos de cadeia curta que trariam benefícios para os enterócitos, peptídeos bioativos e probióticos. Com relação ao chocolate amargo, que seria um alimento com grande quantidade de ácido esteárico, que é um ácido graxo de cadeia longa, mas que vários estudos demonstraram que teria um efeito neutro no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e que esse alimento seria fonte de nutrientes como antioxidante, antihipertensivo, anti-inflamatório, anti-aterogênico, antitrombótico, e que poderia combater doenças cardiovasculares e o desenvolvimento de diabetes. Já em relação à carne vermelha, os resultados são um pouco atenuantes, já que mostra alguns trabalhos que relacionaram de forma significativa, porém um pouco mais baixa, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares com o consumo de carne vermelha, e mostram também trabalhos que não associam o consumo de carne vermelha com o aumento dos ácidos graxos saturados na circulação, e sim a ingestão de carne processada teria uma maior associação ao risco de doenças cardiovasculares. Visto tudo isto, os autores levantam algumas lacunas para que sejam consideradas no desenvolvimento das próximas diretrizes e que as recomendações dietéticas não sejam baseadas numa maior restrição ainda dos ácidos graxos saturados, já que as evidências deveriam ser mais consideradas, alinhadas às evidências atuais, considerando as fontes alimentares, os tipos de ácidos graxos saturados dos alimentos e toda a sua matriz alimentar, devido aos encontrados dos benefícios dessa matriz alimentar em relação aos ácidos graxos específicos, e que as diretrizes deveriam combater o preconceito de longa data dos alimentos ricos em gordura saturada, e que as recomendações dietéticas fossem alinhadas mais em alimentos saudáveis do que restrição ainda maior de gordura saturada na dieta.
E eles colocam 4 tópicos para serem considerados no desenvolvimento das novas diretrizes americanas para o combate de doenças cardiovasculares. Primeiro, uma maior compreensão dos inúmeros alimentos de importância dietética e nutricionais que também podem ser ricos em gordura saturada. 2, que os ácidos graxos saturados dependem de fatores como consumo alimentar, qualidade, quantidade, tipo, fonte de alimentos, o seu tipo de processamento e outros fatores. Que as diretrizes deveriam mudar o foco de considerar o teor de ácidos graxos alimentares como chave para a saúde e orientar fontes saudáveis de gordura saturada de alimentos já tradicionais. E, por último, encorajar que as recomendações não sejam baseadas em macronutrientes, como restrição de ácidos graxos saturados, mas sim padrões alimentares adequados para cada cultura. Mais uma vez agradeço o convite e obrigado. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson, pela apresentação, né? Eu vou analisar aqui o chat, muitas pessoas parabenizando. Doutor Júlio tinha levantado a mão, quer fazer algum questionamento? Pode ficar à vontade, doutor Júlio. Sí, na verdade, eu queria dar uma preferência para todos os alunos, né, a fazer suas perguntas, os seus comentários, né, mas vou me permitir, nesta apresentação do Emerson, os autores desse trabalho, na verdade, são autores que trabalham, digamos, uma ideia, né, a ideia de, digamos, considerar las gorduras saturadas, digamos, tentar, digamos, colocar en una condición de resgate, sería a palabra, ¿no? Resgatar o valor, diminuir a preocupação, né, do consumo alto de gordura saturada. E eles constroem no paper, né, uma série de argumentações, na verdade, de certa maneira, ajeitando, né, para sustentar, ¿no? Como qualquer autor de um paper quiere sustentar sua teoria. Só que dentro da análise, né, de uma maneira geral, digamos assim, ele fica comparado ao paper anterior, apresentado pela Laís, né, onde se argumenta os perigos, né, se discute em profundidade os trabalhos, os trials, que sustentam, né, que demonstram claramente o risco da gordura saturada, a argumentação destes autores, na verdade, assim, de uma maneira geral, fica mais fraca, né? Apesar de que fica más fraca, es interesante, ¿no? Curioso, digamos, eso que inicialmente comenté, ¿no? De cómo ellos tentan distraer a preocupación do nutriente, do macronutriente de gordura saturada para un enfoque utilizando una palabra mágica, a matrix, ¿no? A matrix, que es un complejo de alimentos, y ellos usan la figura central, a carne, a leite y chocolate, ¿no? Para ellos, un conjunto de comidas es a matrix alimentando. Crían esa idea diciendo no, que juntando, ¿no? Los elementos de esos alimentos, o efecto en conjunto todo va a resultar, ¿no? Va a resultar en que no habría evidencia de prejuicio de este matrix. Porém, ¿no? Dentro del mismo paper, en la parte final, hasta cuando fala de alimentos, el paper reconoce, ¿no? Que existen trabajos sobre carne, justamente uno de los alimentos colocados en la ilustración central, ¿no? Que a carne, de fato, lleva prejuicios cardiovasculares, tanto a carne procesada como no procesada, ¿no? Entonces, creo que es un análisis más aprofundado del paper encontra fuertes deficiencias, paradoxas dentro del trabajo sustentado por estos pesquisadores. ¿Tá? Mas assim, é um trabalho de fato interessante, porque a gente tem que, como Walter mesmo colocou, né? A gente coloca as evidências científicas para todos lados, analisa em profundidade, né? Para não ser tendencioso, né? Que, na verdade, em ciência, uma das coisas que ensino em ciência é você
tentar ser o mais equilibrado, né, no meio, né? Não pode você ver a ciência, né, o lado que você gostaria, que acredita, né? Você vê a ciência em função do que está testado, comprovado, e a partir de aí tenta construir uma explicação, uma opinião, tá? Deixo a palavra com vocês. Ok, muito obrigado, gratidão, doutor Júlio, pelas considerações. Vou passar a palavra para o Emerson, eu acho que era uma das coisas que eu queria falar um pouquinho, e ele pode dar um contraponto aí, falando principalmente dessa questão da matriz alimentar, né, quando o doutor Júlio fala, Emerson, o que você acha? Bom, nesse sentido, lógico, é sempre importante considerar toda a matriz alimentar do alimento, todo o benefício que o alimento pode trazer, né? Mas se você comparar um alimento rico em gordura saturada com um alimento base de uma dieta vegetariana que seja rico em nutrientes, rico em fibras, que tem seus fitoquímicos, que tem imunonutrientes, imunonutracêuticos, se você considerar isso, a matriz alimentar desses alimentos, de uma dieta, de um padrão alimentar, por exemplo, vegetariano, teria muito mais vantagem, considerando com esses alimentos, por exemplo, de origem animal, que são ricos em gordura saturada. Isso é sem dúvida. E é algo que fica um pouco a desejar no trabalho, já que não é levantado nesse sentido, né? Não é comparado isso. Eles enfatizam muito o artigo na defesa da gordura saturada e mostram, de alguma forma pontual, alguns artigos que trazem benefícios de outras áreas. Por exemplo, o artigo comenta que o achado que a dieta com menor mortalidade seria aquelas dietas que seriam rico em fibras, com teor de 10 a 30 gramas de fibra na dieta, uma dieta com proteína de 14 a 30%, ricas em gordura monossaturada de 10 a 25%, com consumo de gordura polissaturada baixo de 5 a 7%, e uma ingestão de amino de 20 a 30%. E nessa comparação, por exemplo, não tem a menção de gordura saturada na dieta que mostrou menor mortalidade. E se você pensar bem, gordura monoinsaturada, fontes de fibras, baixa ingestão de amido, está um pouco relacionado com uma dieta saudável vegetariana. Então, nesse sentido, fica bem esclarecido, né? Ô, Emerson, enquanto não chega nenhuma outra pergunta aqui pelo chat, né, que é o nosso canal de comunicação, o chat, tá? Eu queria fazer um outro contexto, né? Lembrando do trabalho que a Laís apresentou anteriormente, me parece que os autores, né, deixam claro um nível de evidência baseados em meta-análises e também em estudos clínicos randomizados, de um posicionamento contrário ao óleo de coco. E o seu, eu entendi errado ou não? Me parece que eles são favoráveis ao óleo de coco. Como você visualiza isso através das evidências? Então, eles levantam a bandeira que o produto feito hoje, com a tecnologia atual, consegue controlar esses pontos que podem influenciar no desenvolvimento de gordura trans, da hidrogenação, e que o produto de hoje, alguns estudos mostram que não aumentaria o LDL. E eles colocam um estudo no trabalho que relaciona o consumo de gordura, de óleo de coco com o azeite de oliva. O que eles fizeram? Eles compararam a manteiga, o óleo de coco e o azeite, com relação ao desenvolvimento o aumento de LDL na circulação num período de 4 semanas, num grupo de 96 pessoas. Tá? E aí, o que eles encontraram? Eles encontraram que o óleo de coco em relação à gordura, à manteiga, teria uma menor, não aumentaria tanto o LDL do sangue. Tá? E o azeite de oliva teve o mesmo resultado.
quando comparado ao azeite de oliva e o consumo de gordura de manteiga, o azeite de oliva também teve um aumento menor, significativamente, comparado com o consumo de manteiga. E quando eles relacionaram o óleo de coco e o azeite, não teve um aumento significativo. Então, por isso eles colocam que o óleo de coco teria o mesmo benefício para não aumentar o LDL comparado ao azeite de oliva. Só que a gente tem de considerar que o azeite de oliva ele vem da azeitona, que é um dos alimentos utilizado como base na dieta do Mediterrâneo. E o azeite de oliva é rico em gordura monossaturada, tem vitamina E, antioxidante, ácido oleico, tem compostos fenólicos, e já tem a comprovação científica de controle de colesterol, previne doenças cardiovasculares, combate radicais livres, diminui a inflamação, previne contra envelhecimento. Então, ele trouxe um fato de um estudo feito apenas em 4 semanas de um mês, que não é um estudo de longa duração, né, de curta duração, e não considerou todos os outros benefícios que isso pode gerar. Então, trazer um relato assim que traria ao mesmo benefício que o azeite de oliva em relação ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, eu acho que é um pouco precipitado, eu acho que até um pouco de audácia dos autores nesse sentido. Ok, gratidão, Emerson, pelas explicações. Se você quiser fazer alguma pergunta, né, fique à vontade para fazer seus questionamentos no chat, mas enquanto vocês não fazem, eu estou muito curioso, estou prestando bastante atenção nas apresentações que o pessoal tem feito aqui, é muito bacana, né, porque traz vários insights também, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, depois aqui da Flávia, eu vou fazer a minha pergunta, porque eu vou sempre priorizar vocês, mas quando vocês não perguntam, eu aproveito para tirar, né, algumas dúvidas com eles que são maravilhosas e que me ajudam a compreender cada vez mais, né, essas evidências científicas. A Flávia Andréia, ela pergunta o seguinte, Emerson, alguns autores têm relação com a indústria, como foi apresentado no início, inclusive a indústria farmacêutica. Emerson, o que acha disto em relação ao direcionamento, à conclusão, aos posicionamentos do trabalho? Bom, algo que esses dias nós comentamos, eu e a Laís, e eu acredito que mais algumas pessoas do grupo, que algumas das empresas que de alguma forma financiou em todo o processo, porque esse artigo foi realizado de um trabalho realizado num seminário de gordura saturada, né? E acabou sendo transformado em um artigo. E é curioso como sempre são as mesmas indústrias, empresas que são, de certa forma, participam de alguma forma no patrocínio desses estudos. Alguns, inclusive, que participaram como financiador de algum momento ali no artigo da Laís, também participaram do meu. E queira ou não, o resultado do meu estudo, do meu artigo apresentado, pode gerar um grande conflito de interesse, por trazer um benefício para algumas das entidades que participaram da parte do financiamento. Apesar dos autores deixarem bem claro que os patrocinadores não tiveram influência nenhuma no desenvolvimento, do artigo em si, em todo o contexto da apresentação antes da submissão. Mas é algo que a gente sempre pensa, né? Até quanto o resultado dos estudos, quando uma empresa desta é envolvida no ramo da alimentação, do comércio do leite, da carne, da indústria farmacêutica, até mesmo das empresas relacionadas com a parte genética, leva um benefício, né, com resultados controversos como o desse artigo. Obrigado, Emerson, pelas suas respostas. Eu queria fazer só mais uma pergunta, já que você entrou aí para
complementar isso que a Flávia está falando, né? Eu vi que uma das coisas que você citou durante a sua apresentação, aí, pelos estudos, né, levantados pelo artigo, que é o consumo da carne vermelha e carne processada. O artigo trouxe isso, esse achado. Mas teria alguma coisa relacionando esses alimentos com dieta vegetariana? Bom, eles relacionaram o consumo de carne, a quantidade do consumo de carne e a relação do consumo de carne vermelha com a carne processada. Só em relação a alimentos que já continham gordura saturada. Em nenhum momento do trabalho teve uma comparação com a dieta vegetariana. Sim, eles compararam algumas vezes sobre a dieta do Mediterrâneo. Até que a dieta do Mediterrâneo traria um dado interessante, que ela traria benefício cardiovascular sem diminuir o LDL circulante. Mas, em nenhum momento, como a maioria das diretrizes de doenças cardiovasculares ou de gordura, mencionam a dieta vegetariana, infelizmente. Eu acredito que isso é uma coisa que vai mudar. Esses dias saiu uma diretriz sobre doença renal, da Braskem, se não me engano, e apareceu alguma coisa sobre proteína vegetal. Embora um pouco controversa, porque diz que não tem estudos ainda suficientes para comprovar que tem um benefício maior, mas eles assumem que a proteína vegetal teria o mesmo efeito que a proteína animal para esses pacientes, e que trariam até alguns benefícios fora do consumo da proteína. Então, isso já é vamos dizer assim, uma grande vitória para a gente que tenta demonstrar alguns efeitos da dieta vegetariana. Mas nesse artigo não foi comentado. Então, é sempre bom considerar, né, todo o benefício que uma dieta vegetariana traz, com todo esse relato de ser rico em nutrientes, rico em fibra, combater doenças cardiovasculares, dos fitoquímicos, dos imunonutrientes, dos nutracêuticos, né? E toda a relação que o consumo de carne tem com as concentrações, por exemplo, de PCR, fibrinogênio, que são ligados aí com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Do aumento da expressão gênica da inflamação, com um alto consumo de ácidos graxos saturados, com aumento do risco de doenças cardiovasculares, quando comparado com o consumo de dieta vegetariana. O consumo, além do mais, dos estudos atuais que mostram que o alto consumo de carne tem relação com o desenvolvimento de TMAO, né, do N-oxotriletinamina, que já mostrou ter um grande potencial de agente causador da doença cardiovascular. E com relação a isso, eu acho que as próximas diretrizes, né, deveriam ser muito mais críticos nesse ponto e começar a pesquisar muito mais sobre a dieta vegetariana, porque tem muito estudo. Nós que estamos aqui do grupo, nós conseguimos ver isso. E o que eu percebo que quando as pessoas não têm essa curiosidade sobre esses estudos, e quando a gente comenta, tem estudo sobre isso, tem estudo falando sobre isso, as pessoas que tinham uma opinião ao contrário, por exemplo, de proteína de alto valor biológico, se apenas a proteína considerada proteína animal, e você começa a mostrar isso para a pessoa começa a ter um outro olhar em relação aos vegetarianismos, né, às pessoas que têm o hábito alimentar, o padrão alimentar vegetariano. Então, é sempre bom considerar esses pontos. Gratidão, tá, Amy? Só agradecer também a Flávia, a Andréa Marim, tá, pela colocação de propositura. O Emerson trouxe algumas possibilidades. Eu vou abrir para o doutor Júlio, né, fazer as considerações que ele acreditar ser pertinente. Fique à vontade, doutor Júlio. Sí, brevemente nomás sobre o tema muito interessante do Emerson e da maneira como ele coloca, né? É importante fazer uma conscientização, né, para todos, no sentido de que até agora, predominantemente, tanto a nível profissional como na área acadêmica de trabalho publicado, né,
o que nós chamamos dieta vegetariana, né? O que nós chamamos dieta vegetariana, ele tem uma conotação social, né? Como se fosse algo diferente ou algo terapêutico por uma condição, até eventualmente uma questão transitória, porque se é terapêutico, muitas das vezes esta terapêutica não é pela vida toda, né? Então, a palavra dieta vegetariana, apesar de ser o título de talvez o 99% dos papers publicados, né? Ele traz, né, colado, né, uma conotação para a sociedade, decir, é uma dieta, uma questão pessoal, minoritária, específico, né? Y até porque a palabra dieta en otro contexto tiene un contexto de emagrecimiento, ¿no? Porque para el emagrecimiento, ¿no? A dieta es colocarse a dieta. O sea, a dieta tiene una connotación, ¿no? Que no corresponde. Y ahí ven un punto, ¿no? Porque nos actualmente, con todo conocimiento, ¿no? Que tenemos, ¿no? Sabemos que o que nós chamamos dieta vegetariana, né, é uma espécie de alternativa, né, de alimentação ou de nutrição, ou de regime ou padrão alimentar, né? Assim como seria o padrão alimentar, por dizer assim, ocidental, mediterrâneo, né? Então, na verdade, são como alternativas, né? E até a gente pode trabalhar e sustentar, né, a hipótesis, né, de que este padrão alimentar é mais fisiológico, né, mais acorde com a questão evolutiva da espécie humana e até a nível científico, né, da ciência da saúde mais saudável, né? Então, o que eu quero chegar, né, é de que a gente vamos a construir, né, a nova imagem de esto chamado dieta vegetariana com um nome mais apropriado, né, que poderia ser, como Emerson coloca, né, padrão alimentar vegetariano, né, ou nutrição vegetariana, né? Tá?